O Evangelho deste domingo, 23º do tempo comum, começa com as grandes multidões que acompanham Jesus. Estamos no capítulo 14 de São Lucas e lemos: Naquele tempo, multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o primeiro aspecto fundamental deste Evangelho é entender que todo mundo procura o Senhor. Mas não é apenas o povo que procura o Senhor, é o Senhor que procura o povo. Porque, como sabemos, como lemos na palavra, esta é a vontade do Pai, que todos sejam salvos. O Pai desesperadamente procura os homens e não quer que se perca nenhum desses pequeninos, e por isso também lemos que se faz mais festa no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. É bonito perceber que salvação é o encontro entre o desejo do Pai e o desejo do homem, porque também o homem tem um desejo que nós podemos definir desesperados do coração do Pai. Esta é a salvação, ir ao encontro daquele que vem ao nosso encontro. E de fato o homem, todo homem, procura uma vida extraordinária. Por exemplo, ninguém casa para dar um jeito na vida ou para viver uma vida medíocre. Cada um casa desejando algo extraordinário, um sonho maravilhoso que no apaixonamento a pessoa consegue vislumbrar. Ninguém se consagra para viver de qualquer jeito a consagração ou se torna padre para ser um padre qualquer. Na verdade, todo chamado é chamado à santidade, é chamado a uma vida que desce do céu. É o desejo profundo que o homem tem de um novo modo de viver, como lemos nos Atos. Não se trata, então, de dar um jeito na nossa vida, nem fazer da religião um enfeite para a nossa vida, uma maquiagem para tornar menos pesada a nossa existência, como alguns ateus acham, dizendo que Deus é uma invenção de pessoas fracas que não conseguem enfrentar a vida perante tanta dificuldade que a vida apresenta. Ao contrário, nós sabemos que a religião, a adesão a Cristo não é uma dieta para emagrecer, para tornar-nos um pouco melhores, mas para viver de um jeito totalmente diferente, para sermos novas criaturas. E por isso tem um passo que exige radicalidade. A vida espiritual não é uma vida para pessoas fracas, pelo contrário, para pessoas violentas, que tenham força e determinação. Como diria Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação. E por isso que o Evangelho por 3 vezes repete um refrão que é fundamental, como sempre, quando lemos a palavra. Se alguém vem a mim, mas não desapega, não pode ser meu discípulo. Antes o Evangelho fala do pai, da mãe, depois fala da própria vida, da cruz de cada dia. E no final, depois do exemplo que Jesus coloca para aqueles que querem construir uma torre e não param primeiro para calcular os gastos e deixam a obra inacabada, ou querem sair para uma guerra e também não param para considerar bem se poderão com 10.000 homens, por exemplo, de Jesus, enfrentar um outro exército que marcha contra ele com 20.000 homens, e de qualquer forma, no final, se repete pela 3ª vez, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Interessante, tem uma radicalidade. Léon Blois dizia: só existe uma tristeza, aquela de não ser santo. Nós vivemos na nossa vida um combate violento entre a carne e o espírito. Lembro sempre de um irmão de rua que acolhemos e que depois da conversão dizia: entendi, não se pode servir a Deus relaxadamente. E aqui precisamos fazer uma reflexão fundamental. O Evangelho não nos diz de calcular quanto temos de força, quanto temos necessidade de esforço para entrar no reino. Não é a medida do nosso fazer, mas é uma aventura de amor apaixonado. O Evangelho nos pede uma totalidade, não quanto, mas tudo. Em outras palavras, quem ama, ama apaixonadamente. Tem aquela pessoa amada perante ele e deseja servi-la, amá-la de todo o coração, não mede esforço. O amor não tem medida.
O amor, por sua natureza, deseja dar tudo. Acima de tudo, então, como poder seguir o Senhor? Com qual força seguir o Senhor? E aqui está mesmo o segredo. Ninguém de nós é tão capaz de desapegar-se de pai, de mãe, de vida, de cruz, de realmente enfrentar com as suas próprias forças um exército tão poderoso que vem ao nosso encontro para nos destruir. E sabemos que a nossa batalha é contra os espíritos malignos que andam pelos ares para destruir as almas. Mas existe aqui um mistério. Está na palavra discípulo, seguir Jesus. A grande riqueza é apaixonar-se por Cristo, porque acolhendo Jesus, nós acolhemos o seu Espírito, como nós lemos na primeira leitura da sabedoria. É pela força do Espírito, não é pelas armas, é pelo Espírito que nós temos a vitória. Lemos de fato no livro da sabedoria, no capítulo 9, versículo 17, acaso alguém teria conhecido o seu desígnio, sem que lhes desse sabedoria do alto, lhe enviasses teu Santo Espírito. Só assim se tornaram retos o caminho dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. A salvação não vem pelas nossas forças, vem pela nossa plena confiança no Senhor Jesus. E da mesma forma, o Evangelho, na sua simplicidade, nos lembra que o dom vem do alto. O Senhor não vem para exigir de nós, mas para dar-se totalmente para nós. É neste dom do seu Espírito que, sem medida, eu consigo viver a minha vida como uma aventura de confiança no amor que me torna mais que vencedor, mas em Cristo, como discípulo de Cristo. Ninguém de nós conseguirá deixar pai, mãe, filhos, vida, campos, terra, para seguir o Senhor com tanta radicalidade, se não lhe for dado do alto. Se não encontrar o Senhor no qual ele encontra realmente a força, o amor, e pelo apaixonamento coloca o Senhor acima de tudo como único Senhor, único Deus. O Senhor não veio para cobrar, mas para dar-se por inteiro, como Senhor e como Deus. Por isso, amar o Senhor acima de todas as coisas implica necessariamente saber desapegar-se do pai, da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs, até da sua própria vida. Porque aqui existe o segredo da vida. Nós somos continuamente tentados numa idolatria. Quando eu coloco, por exemplo, o pai e a mãe acima do Senhor, sem perceber, caio numa idolatria. E acabo colocando eles num lugar que não lhe cabe. E de fato me torno escravo dos pais, me torno dependente dos pais, ou me torno dependente do amor deles, aprendendo e buscando sempre somente ser amado e nunca amadurecendo na dimensão humana de um amor que não espera do outro, mas que entende que a minha dignidade e a minha personalidade está na capacidade de dar a vida, não de ser vítima do pai e da mãe que me amaram, que não me amaram, que me acolheram, que não me acolheram, mas olhando para o alto entendo que um só é o Pai, aquele que está no céu. E a partir deste amor do Pai do céu, como meu único Senhor, meu único Deus, eu saberei amar o Pai e a Mãe como os mandamentos me pedem, mas da forma certa. É muito delicada esta distinção, muito fácil, sem perceber, cair em tantas idolatrias. Idolatria de si mesmo, por exemplo. Quem busca primeiramente a sua própria vida nunca aprenderá a amar. Porque amar é dar a vida para os outros. Mas quem ama a Deus por primeiro, aí descobrirá a alegria de ter um amor ordenado com os outros, para os outros e consigo mesmo. E como é bonito viver assim. Só Deus é Deus. Como é bonito buscar primeiramente o reino de Deus e perceber que todas as outras coisas virão em acréscimo. Nesses dias encontrei um empresário que, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um homem que frequenta a igreja e que vive na graça de Deus, de repente, perante uma enfermidade improvisa que chegou, depois que aposentando, pensou, mesmo como aquele rico do Evangelho, agora posso viver uma vida tranquila, agora posso viver de renda, percebeu como estava errando a orientação da própria vida na busca da segurança econômica, do trabalho,
das riquezas que, sem perceber, acabaram ocupando o lugar do Senhor. Quando se percebeu na frente da vida que estava definhando, ele de repente teve a graça de entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que estava colocando a sua segurança nos bens econômicos e não no Senhor. Aí ele descobriu que podia reverter a sua orientação de vida e que agora, aposentando, em vez de preocupar-se para investir mais, para ganhar mais, podia fazer da sua vida um dom de amor para os outros e viver agradecido, dando as suas capacidades, os seus dons, administrando os bens que ele possui, mas para o bem comum, para a utilidade comum. Como é lindo viver como cristão. No fundo, toda a vida cristã se resume nisso. Tenho um Deus que é Pai e tenho irmãos que o Senhor me confia para que eu cuide deles conforme a vontade do Pai, e será nisto que a minha vida será julgada. E aqui posso realmente ser livre para amar. Não viver mais como escravo dos meus instintos, como escravo da minha vaidade, como escravo do meu poder, como escravo de uma dependência afetiva dos meus pais, dos meus familiares, ou daquilo que os outros pensam de mim, da reputação, da vaidade, de tudo aquilo que de qualquer forma pode me prender. Mas posso realmente entrar no reino, não por aquilo que tenho, mas por aquilo que deixo, por aquilo que perco. De fato, no último versículo nós lemos exatamente esta expressão. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não é pelo meu esforço, não é pela minha capacidade, é pela minha confiança. Jesus, eu confio em Ti. Não é pela minha força, não é pelo meu esforço nervoso, nem pelos meus méritos, que poderei ser discípulo. Mas sendo discípulo, recebo de Jesus a graça, confio na misericórdia dele, porque sei que não sou capaz de deixar tudo, mas sei que posso encontrar em Cristo o tudo que dá sentido à minha vida, que coloca ordem na minha vida, nos meus afetos, na minha escolha, e que me dá alegria realmente de tê-lo como único Senhor, apaixonadamente envolvido por este amor que me seduz, e me deixei seduzir, e quero segui-lo, junto com as multidões, mas como único discípulo, porque Jesus não ama a todos, ama cada um. E assim, muito bonito perceber aquilo que aconteceu com Gedeão no livro dos Juízes, que nos ajuda a entender melhor o que significa o dar tudo. Gedeão, de fato, ia ao encontro de um exército de 135.000 madianitas, ele que foi chamado como juiz do povo a defender Israel dos seus inimigos, e conseguiu 32.000 soldados de Israel. O Senhor disse, são muitos. Manda embora aqueles que estão com medo. 22.000 foram embora, ficaram 10.000. E o Senhor disse ainda, são muitos. Vai à torrente, coloca o povo para beber água, e de repente, aqueles que mergulham a cabeça na água, que então tem força, aquele que tem determinação, aquele manda embora. Aqueles que vão lambendo a água das mãos como cachorros, quer dizer, os mais fracos, aqueles pega para vencer os madianitas. Eram apenas 300 pessoas. E as armas desses 300 não foram espadas, foram tochas, guardadas num vaso de barro, que é a nossa fraqueza, mas vazia de nós, com o fogo do Espírito dentro, é esse o símbolo desses instrumentos de guerra, e com trombetas. E no capítulo 7 dos Juízes nós lemos que Gedeão desceu contra os madianitas apenas com esses 300, os mais fracos dos 32.000 homens que tinham se disposto para combater contra os madianitas, e desta forma, não pela força, mas pela confiança na misericórdia, foram mais que vencedores. É bonito entender. Não são os meus méritos, é a sua misericórdia que me salva. Não é a minha riqueza, a minha capacidade, o meu poder, mas a minha pobreza, que se torna nas mãos do Senhor. Uma postura de criança que é abandonada como menino nos braços da mãe, se lança numa aventura e deixa Deus agir nele, deixa o Cristo ser vitorioso, porque é pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Cristo que eu vivo. É por ele que vivo apaixonado. É nesta paixão,
eu posso transformar o mundo e ser mais que vencedor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti, te dê determinação e alegria na misericórdia do Senhor. Um bom domingo para todos.